Boa noite, gente boa, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de hoje nós iremos começar o nosso estudo todas as quintas-feiras com fé em Deus, aqui no Insta da igreja, e a presença de todos é indispensável. A semana que vem nós iremos falar sobre o medo e iremos ter toda quinta-feira um novo assunto especial com um especialista da área. Hoje, o nosso irmão que está conosco é o reverendo Marcelo Rezende Desidero. O Marcelo Rezende Desidero, ele é pastor presbiteriano, é terapeuta de casal e é uma alegria, com certeza daqui a alguns minutos ele irá entrar em nome de Jesus e para a glória do nosso bondoso e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reverendo Marcelo, boa noite. Boa noite, irmão. Graças a Deus. Amém, amém. Um abraço para todos os irmãos aí. Amém. É uma satisfação imensa tê-lo aqui, viu? A minha oração é que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, seu ministério, a sua família, o seu casamento. Você podia se apresentar, dizer quantos anos de casado você tem e a sua formação. Te apresentei como pastor, terapeuta. Eu sei que você tem pós-graduação em línguas também. Bom, eu fiz o curso, né, sou terapeuta familiar sistêmico, só não pratico, né, mas assim, ajudo, né, na medida do possível os irmãos. Eu estava estudando, fazendo também ciências sociais, mas aí com essa pandemia eu parei, eu só volto quando voltar presencial, dessa forma não tem como. Tem uma pós em missões urbanas. Eu acho que é isso. Casada há quanto tempo? Agora em maio a gente faz 20 anos. Que bom. Marcelo, você pode fazer uma oração nesse instante, pedindo a Deus que venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus? Sim. Senhor amado, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela tua bondade, de perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor use de graça e de misericórdia, ó Deus, para com a nossa nação, para com o mundo, ó Deus, muita gente que está sofrendo, que o Senhor venha nos usar como teu povo, como igreja, para ser sal, luz, fazer diferença, levar a mensagem bendita de salvação, Pai. Deus, e sobre o que nós vamos conversar nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, dos nossos lares, dos nossos filhos. Em nome de Jesus que nós choramos, ó Deus. Amém. Amém. Reverendo, 20 anos de casado, foi um momento fácil, né? Viver casado 20 anos. Assim, tudo na vida tem os seus altos e baixos, né? Não existe casamento perfeito. Se alguém falar de casamento perfeito, tem algum problema. E problema muito sério, né? Todo mundo tem os seus altos e baixos, mas a gente precisa ter, primeiro, temor de Deus, conhecimento da palavra, né? E viver, né, a vida o qual o Senhor nos chamou para viver, né? Entendendo que agora os dois são uma só carne, né? E é dessa forma que é possível caminhar. Muito bem. Então, o nosso tema hoje é casamento vacinado e o reverendo Marcelo vai falar um pouco como vacinar o seu casamento, porque são muitos vírus que tentam destruir o casamento, né? É verdade. Por sinal, esse tema eu gostei muito, viu? Muito, muito apropriado para o momento, viu? Muito bom. Obrigado. Vai ser o tema do nosso retiro de casais esse ano, se assim Deus permitir, dia 22, 23 e 24 de outubro. É um tema assim especial, porque o que se fala mais é vacina. Sim. E, de fato, nós precisamos vacinar o nosso casamento. Né? Sim, verdade, verdade. E dá pano para manga, viu?
Assim, desde quando você me chamou, me convidou, eu pensei muita coisa, disse, ó, faz o seguinte, vou sentar aqui, vou fazer tipo um esboçozinho, um roteiro, né, para ter começo, meio e fim. Gente, é muita coisa. Então, a nossa conversa aqui só é introdutória, né? Já preparando a igreja aí, vocês aí, né, para o acampamento, né? É verdade. Então, são muitas doses essa vacina. Então, Éder, a gente já pode começar? Como é? Eu quero segurar mais um Pode pouco? começar. Pode começar. Teve um cidadão, Marcos Vinícius, perguntou: são muitas doses? Quantas doses tem? São muitas, né? É um assunto Então, vasto, na verdade. verdade. Mas pode começar, reverendo. Então, eu falo, no meu roteiro aqui, né, seguindo essa linha de pensamento, eu coloquei da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que identificar como é que está a saúde do casamento antes da pandemia. Não agora. Certo. Primeiro, antes. Por quê? Com a pandemia, tudo que estava, todos os problemas velados, tudo que estava por baixo, acabou vindo à tona, né? Porque antes a gente saía, tinha um trabalho, tinha os encontros com um amigo, ia para a igreja, depois da igreja saía, ia jantar fora e tal. Aí tem a questão do futebol, do Santos. Rapaz, deixa eu abrir um parênteses, eu não consigo entender como é que existe corintiano aí na Baixada Santista, né? Mas aí Existe final de PVC, acredite se quiser. verdade, né? É Mas nada é verdade. perfeito, né? Nem tudo é perfeito na vida. Mas essas coisas, elas de alguma forma nos ajudavam a esconder, né, o problema, a gente não se deparar com a realidade, né? Certo. Com a pandemia, e principalmente nesses momentos mais agudos que nós estamos vivendo, todo mundo preso, não pode sair e tal. E aí, esses assuntos que eram velados, eles vieram à tona. Né? Não é à toa que muito se diz que esse é o momento de maior conflito nas famílias, muita gente se separando. Mas por que disso? Verdade. Porque já não estava bom, né? E agora veio à tona tudo isso. Então, a gente tem que olhar como é que estava antes, né? Então, em primeiro lugar, é necessário olhar como a saúde do casamento estava antes da pandemia, que a Antes. pandemia causou um boom, né? Inclusive nos relacionamentos. Isso. Porque assim, se o meu casamento antes da pandemia estava saudável, agora a gente tem que entender que saudável não é perfeito. Não existe Certo. casamento perfeito. Né? Eu tinha um casal já idosos e tal, que era visto na igreja, não aqui em Montes Claros, em outro lugar, como um casal perfeito, um casal que nunca brigava. Aí teve um dia que a gente teve um churrasco, me chamaram, aí eu fiquei com esse negócio, uma pulga atrás da orelha, mas como nunca brigou? Porque assim, eu sou pastor, sou crente, sou temente a Deus. E o pau quebra aqui em casa. Tem vezes que a gente dorme bicudo, depois faz as pazes e tudo. Como é que passa não sei quantos anos nunca brigou? Estranho. Aí eu fui atrás para saber, né, o segredo da coisa. E aí perguntei para ela, só tava nós dois, e ela disse assim: pastor, é o seguinte, porque antes do casamento, logo quando iniciou, né, quando a gente brigava, ele nunca falou nada comigo, mas ele se mordia, literalmente ele se machucava, ele se mordia. E por causa disso, ela se calou. Então, são vários anos de uma mulher calada. Vê as coisas, ela não fala porque não quer ver ele se machucar. Sim. Né? Então, não existe isso. Né? Então, há uma diferença entre casamento perfeito, que não existe, mas saudável. O que vem a ser, já me adiantando, alguém pode pensar assim, tá, mas então o que vem a ser um casamento saudável? Acho que com certeza, o ponto número 1, assim, fundamental, é temor de Deus.
né? Quando o Temor de casal, tanto ele quanto ela, tem temor de Deus, sabe? Isso é, é mais do que qualquer outra coisa. Porque é o temor de Deus que nos freia, né? Da gente fazer uma besteira, temor de Deus que nos chama para reconciliação, para o perdão, para andar mais uma milha, né? Então precisa verdade. ter o temor de Deus. A segunda questão de um casamento saudável é que ambos venham, que as suas necessidades venham ser supridas, né? Necessidades físicas, emocionais, sexuais também, né? E nesse assunto, quando há uma fragilidade em uma dessas áreas, seja emocional, sexual, financeira, afetiva, qual seria a melhor maneira de resolver uma situação como essa? Então, para esse tipo de casamento, antes da pandemia, estava assim, bem, não existe 100%. Em alguma área, nessas, o nível vai estar maior ou menor. Certo. É verdade. Assim, a vacina que tem para isso, ela é única, na minha opinião, porém diária. Todo santo dia tem que, tem que vacinar, que é o companheirismo. E aí a gente pode Bacana. depois relatar, falar melhor do que vem a ser essa questão do companheirismo. Agora, se o negócio antes da pandemia não estava bem, o bicho já estava pegando, quando veio a pandemia, aí o caldo engrossou. Aí não é apenas uma vacina, mas um kit. Kit de Certo. vacina. São várias vacinas que precisam ser tomadas, não apenas um único ato, porque não existe também isso. É algo que deve ser constante na caminhada, na jornada, né? Então a gente Claro. tem, para início de conversa, dois caminhos, assim, duas perspectivas. Uma é que com a pandemia ficou difícil, está difícil, mas que precisa de uma vacina, que é o companheirismo, e outro que o negócio já não estava bem e com a pandemia, que todos os problemas veio à tona, não tem outros assuntos. Gente, está difícil. Eu acredito que aí também não é diferente. A gente só fala. Além da doença, né, da peste, né, da mortandade, todo dia a gente ouve notícia de gente querida, gente próxima, ou que perdeu alguém, ou que está contaminado. É verdade. Fala de remédio, do remédio, da vacina, de política. Não tem mais nada. Está É todo verdade. mundo cansado com tudo isso. Então, se a minha relação já não estava bem, o caldo já estava grosso, numa situação dessa aí, meu Deus, misericórdia. Né? Então, É difícil. aí precisa de um kit de tratamento. Né? E aí tem esses dois caminhos para a gente conversar um Obrigado. pouco. Bom, e esse kit de tratamento que você propõe, eu gostei da ideia kit de tratamento. Esse kit de tratamento que você propõe, Marcelo, seria com qual conteúdo? Então, para aquele que estava bom e o negócio está pesando, está difícil, eu já me antecipei e falei do companheirismo. Deixa eu só trabalhar um pouquinho melhor essa questão. Eu gosto muito do significado de cada palavra, né? Certo. Companheirismo vem de companheiro que tem a ideia de é aquele que parte o mesmo pão. É verdade. E a Bíblia fala, eu peguei até duas versões aqui, aquela passagem bíblica Eclesiastes 4:12, Sim. que diz assim, na atualizada diz assim, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É A verdade. mesma
passagem, agora numa outra versão diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O companheirismo está aí, é de lutar, de guerrear, que nós estamos vivendo numa guerra, é diferente, mas é de não estar sozinho, é de ter o outro do lado, né? E esse outro que está do meu lado, né? No caso é minha esposa, a gente tem que entender, aí são vários contextos, né? Entender as atividades domésticas, né? Dividir a questão da educação dos meninos, né? Como é que a gente faz, como é que a gente lida, questão financeira, né? As minhas necessidades individuais, as necessidades individuais dela, né? Então, é o companheirismo. E esse negócio tem que ser todo dia. Então, essa vacina do companheirismo tem que ser diária, É diário. e nunca pode perder essa ideia. Não, não. Se perder, misericórdia. Porque aí vai ficar sozinho. Os dois ficam sozinhos, né? E aí é fácil ser destruído, né? É Por presa diversas fácil, né? ações, hein? É presa fácil. Isso, é presa fácil. É presa fácil. Do diabo, do mundo, da carne, é presa fácil. Para ser devorado é num instante. E eu estava ouvindo, tem coisa que aparece assim e você... Eu só entendo como providência de Deus, assim, sabe? Sabe quando a jumenta de Balaão fala, né? Que Sim. você vê você se depara com uma verdade, aí a pessoa, ela estava dando uma palestra falando sobre corrupção. Não é cristão, não tem nenhum fundamento bíblico, mas o que eu achei interessante, em todo o relato que ele falou, ele disse o seguinte, que a corrupção, no caso que ele está falando, era de roubo, né? De se apropriar e tal. Ela vem de duas coisas. Uma da necessidade e outra da oportunidade. Sim. E as duas coisas coincidem. Se você tem necessidade, mas não aparece a oportunidade, você não cai. É verdade. Né? Se aparecer a oportunidade, mas você não tem a necessidade, seja em que área, sexual, financeira, emocional, você tá suprido as suas necessidades, você não cai, mesmo tendo a oportunidade. Mas a tempestade perfeita é quando as duas coisas aparecem, a necessidade e a oportunidade. Aí, meu amigo, é um prato cheio. E a gente pode trazer isso para a nossa vida, porque o coração do homem, por si só, já é corrupto. É verdade. E se você tem uma necessidade, seja em que área for, e aparece a oportunidade, meu amigo, para queda. E isso só acontece quando você está sozinho, né? É verdade. Rapaz, boa palavra, viu? Geralmente, uma coisa só não leva, tem que ser as duas coisas. Agora me diga qual é a segunda dose, ou a segunda vacina no kit. Então, o casamento que já não estava bom, e aí com a pandemia o negócio piorou mais ainda, né? Eu coloquei aqui, usando esse nosso contexto como... Sim. A pandemia como algo ilustrativo, né? Desse kit vacina. A primeira vacina é o perdão. Por que do perdão? Porque do outro lado, o que é que tem? Tem o orgulho. Sim. Tem o orgulho. E a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa é o orgulho. É verdade. Sabe aquele tipo de coisa? Não dou o braço a torcer. Tal pessoa fez isso comigo, essa pessoa vai pagar.
né? Acho que tem uns 3 anos atrás, mais ou menos, um casal, amigo nosso, teve um problema lá, ele acabou traindo a esposa e tal, e ela saiu de casa e tal. E ela dizia o seguinte: eu só volto para ele se ele me pedir, me pedir de joelho. Ele tem que me pedir de joelho e eu vou pensar no caso. Assim, não orgulhosa, bem orgulhosa. eu não quero julgar, nem quero levar ninguém a julgamento, mas esse tipo de conversa, ou seja, de palavra, né, fala desse orgulho que está ferido, né? Orgulho Então, próprio, né? é uma coisa que, durante o curso lá que eu fiz aí em São Paulo, né, de terapeuta familiar, coloca que nesse aspecto de traição, ambos são culpados e ambos são vítimas. Não existe, ele ou ela que fez tal coisa é a culpada, eu sou a parte inocente. Porque aí a gente vai à origem da questão. Porque se lembra aquela questão da necessidade, da oportunidade? Por que alguém caiu? Ou por que alguém praticou? Ora, se está com necessidade, o companheiro, que deveria ser meu companheiro, ela ou ele, deveria suprir a minha necessidade. Né? Ô, reverendo, então você está dizendo, assim, de forma clara, como pastor e terapeuta, que quando há uma traição, há uma ruptura, é por causa da corrupção, porém um só não erra, é o erro dos dois. Possivelmente faltou companheirismo, suprir a necessidade e houve a tempestade porque teve a oportunidade com a necessidade. É isso mesmo. E a vacina para isso é perdão. Tem aqui o pastor Cláudio Duarte, né? Que o ministério dele é mais focado para casais. Ele fala um negócio, ele usa o humor para falar coisas muito, muito contundentes, muito duras, né? E em uma das suas palavras ele diz assim: presta atenção, quando você vai passear no shopping, se você for com fome, sem comer em casa, e você dá uma passeada na praça de alimentação, você fica até em dúvida o que é que você quer. Porque existe uma variedade muito grande. Agora, se você saiu de casa e saiu bem alimentado, você não tem fome. Pode ser o que for, provavelmente você não vai gastar, você não vai comprar porque você já está bem alimentado, né? Então, você trazendo isso para a nossa necessidade, né? Independente se é emocional, se é sexual, seja lá do que for, ora, se a minha necessidade está suprida, por mais que a oportunidade apareça, por mais que o diabo venha conspirar, eu venha sofrer ou passar uma tentação, humanamente falando, assim, irresistível, que não existe isso. Sim. Mas exagerando, ora, se eu estou suprido, né, eu não vou cair, mesmo tendo a oportunidade. Verdade. Meus irmãos, se vocês quiserem participar fazendo alguma pergunta, eu quero agora pular para a próxima vacina. Essa é boa, viu? Essa vai render, eu acho que um pouco mais. A próxima. Eu acho que esse que você falou agora rendia muito, até uma live inteira. Foi eu que quis assim, vamos ver o que tem de mais aí. A próxima vacina que eu coloquei aqui, que é uma consequência natural do perdão, que é a humildade. Certo. E essa humildade, ela possui 2 aspectos. Primeiro, humildade em a pessoa fazer e viver no centro da vontade de Deus. Certo. Porque não existe humildade fora do controle e do domínio de Deus. Não existe.
Não é à toa que Jesus, lá no Sermão do Monte, né, a primeira bem-aventurança é os humildes de espírito. É verdade. Né? Então, você primeiro sendo humilde em viver no centro da vontade de Deus, né? E agora o segundo aspecto, né? Com relação ao seu cônjuge. E aí tem um texto, todo mundo conhece, sempre quando fala em casamento, todo mundo usa, e eu não vou ser diferente, porém Certo. eu vou usar o mesmo texto numa perspectiva, eu não sei se vai ser novo para alguém, mas que para mim, por incrível que pareça, no meu caso, sou pastor há quase 20 anos, e confesso para você, Éder, que eu me deparei com algo que sou novo para mim, que é aquele texto lá de Efésios, capítulo 5, né, a partir do versículo 22, que começa com as mulheres, né, que diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Eu já falei muitas vezes sobre isso, já senti alguma resistência de algumas irmãs e entendo o porquê. Mas eu acho que tem uns 2 meses atrás, que um irmão que estava falando sobre família e usou esse texto, e ele falou algo que para mim soou como novidade, por incrível que pareça. Quando ele tratou essa questão da submissão, né? A palavra em si, né? Ou seja, submissão está debaixo da missão. Sub está debaixo da missão. Isso. Então, quando eu disse que a primeira vacina é a humildade, primeiro com relação a Deus, então, qual é o chamado de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Então, esse é ponto 1. Eu tenho que entender isso. O que é que Deus me chamou para ser? E aí, no caso específico, porque aqui Paulo fala de modo direto as mulheres venham ser submissas, ou seja, que elas venham estar debaixo dessa missão de seus maridos. Então, os maridos têm que ter essa consciência. Qual é a minha missão? Eu, como marido, como homem, como pai, qual é a minha missão? A minha esposa vai me acompanhar, vai estar junto na mesma missão, né? E geralmente, quando a gente conversa, ou estuda, ou ouve alguma mensagem, algum estudo, né, a gente ouve submissão de uma outra forma, né? Quem manda é o marido, ele que diz que tem que ser, e papapá, papapá. Mas, quando você se depara com a palavra em si, né, o significado da palavra submissão, que está debaixo de uma mesma missão, e aí, quando a gente olha assim, mas quando fala dos homens, gente, é mais contundente, é mais duro ainda, porque o versículo 28, ele diz: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, qual é o meu papel? É amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Aí a gente pode discorrer. Primeiro, dando sua própria vida. Verdade. Então, maridos, nós homens, a gente tem que dar a nossa própria vida. Tem que ser um amor incondicional. Então, independente se ela está de bom humor ou não, se está de TPM ou não, se está bicuda ou não, tem que amar, meu amigo. Tem que amar. Verdade. Então, a ideia é da ideia de humildade perante Deus, onde possa levar, se eu ver se eu entendi direito, a mulher na mesma missão que o marido, e essa missão é glorificar a Deus de forma primária, é claro que tem de forma individual, para cada família, casal, e o marido amar como Cristo amou, que é um negócio muito difícil, mas que precisamos ter. Isso parte de uma humildade, tanto um lado como o outro, né? Isso.
Isso. É o que a Bíblia diz, né, Mandes? Não andam dois juntos se não houver acordo. Tem que haver acordo. Se não houver acordo, como é que os dois vão andar juntos? Meu amado, alguém fez uma pergunta aqui. Quem foi? O MP e PVC, Jéssica. Qual o limite da submissão? Boa pergunta. Muito boa. Gente, eu vou tentar responder essa pergunta entrando pelo contexto ou pelo significado da palavra amor. O que é amor? Amor no nosso mundo, né? Essa palavra amor, ela com o passar do tempo se desgastou, né? Amor, ele pode significar o sentimento. Amor tem a conotação sexual, fazer amor. Sim. Mas numa questão bíblica, amor, além de ser um mandamento, é você fazer o bem a outra pessoa, independente se você vai ser correspondido ou não. É o que Jesus fala, que nós devemos amar os nossos inimigos. Como é que você ama um inimigo? Não é ter sentimento, é de você fazer o bem ao outro. Independente se o outro está te matando, quer o seu mal, está te perseguindo. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência que Deus me salvou, que Ele me amou primeiro, né? que Ele tem um propósito para a minha vida, aí vindo a pergunta da irmã, assim, qual é o limite da submissão? É de amar, e é esse amor com o qual Ele nos amou. É complicado porque qual é o nosso padrão? O padrão bíblico para a nossa vida na relação é Cristo. Verdade. Então, se Cristo é o meu padrão, aí é por isso que a gente é por isso que não existe relação perfeita. Não existe, porque nós somos humanos, somos pecadores, somos limitados, fracos e falhos. É verdade. Né? Mas é só pela graça de Deus. É de sermos imitadores de Cristo. Então, independente se eu sou valorizado, se eu sou reconhecido pelo outro que deveria fazer isso, a palavra de Deus, aí é por isso que ponto fundamental na relação é o temor de Deus. Porque o temor de Deus que vai dizer para mim que, Marcelo, independente de qualquer coisa, você vai ter que amar essa pessoa. E aí, é uma coisa que algum tempo atrás eu ouvi, se eu não me engano, foi C.S. Lewis que falou que quando, na nossa caminhada, na nossa jornada no casamento, que tem altos e baixos, quando na baixa, assim, o sentimento está lá embaixo por causa dos conflitos, da dificuldade, o que é que sustenta esse casamento? É o compromisso. É o compromisso. Sabe? Porque se você for pelo sentimento humano, é complicado. Porque tem horas que a gente está bem, tem horas que a gente está mal. Tem horas que a gente... É enganoso. É enganoso. É enganoso. Então, é o compromisso, num momento de maré baixa, é que segura, é que sustenta a relação. E é justamente aí que você tem que... Aí é que eu falo da questão do perdão, da humildade, de você entender o propósito de Deus na sua vida, né? E não é apenas entender, é de viver esse propósito de Deus. É de amar o outro, mesmo quando você não é reconhecido, né? Quando não é recíproco. É o padrão. O padrão é Cristo. E aí a gente não pode falar uma outra coisa a não ser o que a Bíblia diz, né?
Verdade. Irmão, vamos lá para a terceira. Terceira vacina. Então, aí a gente já falou de perdão, a gente já falou de humildade, e aí, no meu modo de entender, a questão do companheirismo, ela se volta, sabe? Sim. Deixa eu compartilhar algo que eu estou vivendo aqui em casa, né? Nós estamos vivendo, né? Então, Certo. meu filho mais velho, ele tem dislexia, tem dificuldade de concentração e tal, ele acaba se desviando a atenção. E agora ele está indo, esse ano, ele está indo para o 6º ano. Eu não disse isso para ele, não, mas eu, o 6º ano era a antiga 5ª série. Na 5ª série eu reprovei. Mas eu não falei isso para ele, não. Não vou falar, não. Na 7ª, você foi na 5ª, foi na 7ª. Foi, na 5ª. Gente, na 5ª você só tem um professor, quanto muito 2, né? É verdade. E tal. Aí quando chegar na 5ª série, você tem 10 matérias, não sei quantos cadernos, não sei quantos professores. Eu reprovei. E ele tem essa dificuldade, né? E eu acredito que os nossos filhos, eles estão sofrendo desde o ano passado. E aí, Éder, deixa eu só abrir um parênteses. Eu estou chamando isso porque você disse, Marcelo, pode falar em diversas áreas, né? E aí eu estou trazendo esse assunto também, porque acredito que todo mundo que tem filho, de alguma forma, está não apenas se identificando, mas está sofrendo também pelo fato de os nossos filhos estarem sofrendo, né? Não é a mesma coisa com o celular ou pelo computador, né? Não, não é mesmo. Para quem tem alguma dificuldade, esse negócio só se agrava. E aí, a gente conversou não sei quantas vezes e tal, falando, olha, é difícil. Aí a gente sempre fala assim, ó, é como se você está mudando de fase do videogame, você está numa fase mais difícil na escola e tal. E, a princípio, estava deixando assim, não, vamos ver se ele cria responsabilidade, se ele anda com as suas próprias pernas. Só que essa nova escola dele tem tem prova toda semana, sabe? Sim. E aí, ele na primeira prova, algumas matérias ele não foi muito bem. Certo. E esse negócio, aí a Temis falou, Marcelo, como é que a gente faz e tal. Aí foi quando isso que eu já tinha ouvido da submissão, da missão do homem, me despertou e tudo. E assim, no meu caso, no meu contexto aqui, o que foi que eu decidi fazer? Olha, porque pela manhã todo mundo trabalha, né? Os meninos estão estudando, eu trabalho, né? Seja planejando as coisas da igreja, estudando um texto, né? E a Temis, que é professora também, ela trabalha, tem que escrever artigo, tem que produzir, tem um bocado de coisa. Aí foi que eu disse o seguinte, eu decidi, vou trabalhar do lado dele. Então, eu vou para o quarto dele, fico no meu computador trabalhando e do lado dele, sabe? Porque eu lá presente, ele inibe ele de sair da cadeira, de fechar lá a tela do computador, ver outras coisas, sabe? E aqui, eu estou trabalhando, mas estou ouvindo. Aí, quando passa uma atividade, aí pego, anoto. Em outras palavras, esse é o meu contexto. Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso. É verdade. Mas o que eu quero chamar a atenção é a questão de alguma forma, eu estou tentando dar a minha vida. Então, não estou produzindo tanto quanto eu produzia pela manhã. Tenho que correr mais, seja à tarde ou até mesmo à noite, ou de madrugada quando estão dormindo. Sim. Mas eu estou tentando fazer a minha parte, né? E aí, quando eu não posso, aí eu peço ajuda, né?
Mas tem que existir isso no casamento, né? De um estar ajudando o outro, Sim, é verdade. né? Então, aí voltando, né, para esse kit, além do perdão, da humildade, precisa também aí voltando, né, a questão do companheirismo. Uma outra coisa aqui que é importante nessa relação é a questão da conversa, né, do diálogo, né? É, Isso também é importante, né? Isso aí é uma vacina importante. E quando a gente pega a questão da palavra também, né? Que é a junção que no grego di é através e logos é a palavra, então é através da palavra, né? É um acessar o outro através da palavra. Eu sei que, assim, homens e mulheres, nós pensamos e sentimos completamente diferente. Pense num negócio difícil, é verdade. né? A mulher que é própria dela, ela tem essa necessidade da aproximação, da conversa, né? O homem, ele é mais difícil. A gente é muito grosso, muito bruto. Eu falando assim, estou lembrando, né, logo quando, eu não sei se foi o meu mais novo, o Cauã, ou se foi o Davi, mas aí a Temis foi brincar foi o mais velho, foi o Cauã. Ela foi brincar e ela pegou, e ele era bebezinho, e ela pegou um bonequinho e falando assim, nós vamos passear pela floresta, que não sei. E aí eu vi aquilo, eu disse, epa, para. Temis, homem não tem esse negócio de pegar bonequinho e passear pela floresta. Homem é pegar o carrinho e fazer bah, 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 né? O que esmaga. Homem é bater, é destruir, é quebrar. Mulher não. Mulher, a brincadeira de menina é a conversa, né? É verdade. Então, a gente, quando nós, entre homens e mulheres, quando a gente vai conversar, ou até mesmo brigar e discutir, elas processam mais rápido, usam a palavra melhor do que a gente. Né? Verdade. Porque homem é. Muito embora, em alguns casos, em alguns casais, isso é trocado. Mas não tem nenhum problema com relação a isso. Tem alguns casos que quem fala mais, quem fala muito é o homem, a mulher é mais fechada. Mas isso é mais raro, é mais Mas me diga, exceção. nesse período onde há um ativismo muito grande, geralmente, você até citou a sua situação, você trabalha em casa, você é pastor, você estuda, vai criando coisas, conversando com pessoas da igreja, ligando, orando, visitando, todos os afazeres de pastor. Sua esposa trabalha e tem de ensinar e palestrar, fazer artigos científicos. Essa coisa toda é realidade de muitos casais. E talvez quando chega em casa, os dois cansados, e aí quer talvez ter um momento só de descontração. Será se não temos dificuldades em conversar, em dialogar, em acessar, e eu vou usar a palavra de acessar o coração do outro, através do diálogo, segundo a etimologia da palavra que você citou? Será se não há também, e você já falou da humildade, é claro que tem que ter, talvez um certo egoísmo, dizer, eu vou descansar agora não dá, e aí vai, e essas coisas dessa natureza? Você falando nisso, estou lembrando que semana passada, foi quinta-feira, eu falei para um grupo de jovens casais aqui da cidade, não foi da minha igreja, não, foi de uma outra igreja, e a gente passeou um pouco por esse caminho aí, assim, entre homens e mulheres, a questão da casa é completamente diferente.
Sabe aquela situação? Mulheres, as irmãs que estão me acompanhando, sabe aquele armário quebrado, aquele quarto da bagunça que nunca foi resolvido, aquela lâmpada que está queimada e que nunca foi trocado e tal. Mas sabe por que isso acontece? Porque é o seguinte, a casa para o homem é lugar de descanso. Então, Sim. o homem que sai para trabalhar, que rala, eu estou falando aqui, a gente tem um pequeno jardim aqui na frente da minha casa, o mato está grande. Todo dia eu olho para esse negócio e diz, agora vai, e aí nunca vai. Casa para a gente é o seguinte, aí o cara sai, passa o dia fora, né? Eu não sei a realidade, então cada um traz para a sua realidade. Mas antes da pandemia, saía, ralava fora. Quando chega em casa, ele não quer fazer essas coisas. Ele quer tomar um banho, jantar e relaxar e descansar. Mas tem as coisas para fazer. Tem aquele fio que está lá jogado para arrumar, tem a lâmpada para trocar, tem a grama para cortar. E ele não faz. Mas faz na casa de todo mundo. Né? Enquanto Então, isso mulher... é da natureza do homem, masculina. Eu não entendi. Isso é da natureza masculina do homem. Isso, é da nossa natureza, né? Com relação à casa. Então, casa é um lugar de refúgio. Sim. Na perspectiva feminina, casa nem sempre é um lugar de refúgio, né? Porque ela tem o trabalho externo e tem o trabalho interno. Então, mesmo em casa, mesmo tem os afazeres. Então, é aquele tipo de coisa, né? Ela pode se sentir culpada, tem alguma coisa para fazer e ela está ali descansando. Então, tem muitas irmãs que não se sentem à vontade. Então, eu estou aqui, mas tem roupa para lavar, tem que passar uma roupa, uma louça e tudo. E aí pronto. Aí tem um conflito, porque ela não se sente à vontade, ela vê as coisas para fazer, ela vai e faz. Ela vê o outro lá, descansando, com a perna para cima, assistindo o jogo. O Corinthians está perdendo e o cara está lá, torcendo. E vai conversar. E aí não se entende, porque a visão de mundo, tanto de um quanto de outro, é completamente diferente, né? E se a gente não se colocar no lugar do outro, aí eu volto às questões, né? A questão do companheirismo, das necessidades. Se a gente não se colocar no lugar do outro, ajudar a amenizar a carga, meu amigo, aí não tem como dialogar. Não tem como acessar. Por mais que você fale, você acaba não ouvindo o outro, né? Você fala e o outro não ouve, hein? O seu kit de vacina tem mais quantas coisas? Assim, eu não... É que eu disse para você, eu só fiz um pequeno roteiro, porque se eu fosse falar muito, aí a gente ia... Muita coisa. Na verdade, eu só coloquei essas 4 coisas, né? Beleza. Para também não ficar muito cansativo. De fato. Eu vou pedir aos nossos irmãos aí, quem tiver alguma pergunta para fazer na relação de casamento vacinado, pode fazer agora. Já estamos chegando ao final da nossa live, falta em torno de 8 minutos. Então, você tem essa oportunidade nesse estudo sobre vida conjugal. É claro que nós falamos sobre muitas coisas, mesmo resumido em 4 coisas, de forma essencial, que forma um kit de vacinação para um casamento vacinado e abençoado, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Eu achei muito legal ter a ideia que você iniciou
dizendo é necessário ver como é a situação do casamento. Quando nós analisamos a igreja como noiva e Cristo como a igreja, a repreensão de Cristo, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, lembra-te, pois, de onde caíste. A de Éfeso mesmo. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Então, quando vê a questão dessa unidade, dessa relação assim, eu acho que tem que começar fazendo uma análise exatamente como está a sua relação conjugal. Porque assim, o que não pode é vender, entre aspas, né? Vender. Um pacote fechado. Não existe isso. Né? A minha necessidade do meu casamento não é necessariamente a necessidade do outro. Né? Então, por isso que a gente tem que primeiro ver, né? Qual é o ponto? Né? Qual é o elo que está mais frágil nessa corrente aí do meu casamento? Né? Mas Perfeito. existem vários caminhos. Né? Amém. Marcelo, eu queria que você, falta 2 minutos, terminasse com a palavra de esperança. Talvez um casal ou vários irão ouviu isso, estão passando situações que precisam de um desses kits de vacinação. Né? Por favor. Éder, o que me veio à mente e no coração é dizer assim para os irmãos, no meio disso tudo que nós estamos vivendo, o seguinte, nós sabemos como é que a história termina. A gente sabe que a história há de terminar com novos céus e nova terra. E se já está difícil, o que nós estamos vivendo é esse meio. Como vai acontecer até chegar ao final, isso nós estamos vivendo. Deus sabe, mas nós não sabemos e estamos vivendo. O que nos conforta e nos consola é que, no final, tudo vai dar certo. Então, para a gente que é casado, a gente precisa se perdoar, precisa se reconciliar, a gente precisa deixar de mão toda a vaidade, todo orgulho, porque só juntos, primeiro, firmado em Deus, segundo, um ajudando o outro, nós vamos passar por essa fase, passar por esse momento, né? E vamos ajudar os nossos filhos também, né? Isso para a glória de Deus. E não permitir que essas coisas venham nos separar e nos afastar. Porque lá fora dos nossos lares tem um inimigo que é invisível, em 2 aspectos, que é o diabo e o vírus. Né? Sim. E aqui dentro a gente precisa se firmar em Deus e nos ajudar, um ajudar o outro para o louvor da sua glória. Pois a vitória é certa, que haverá novos céus e nova terra para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado pela palavra, obrigado por estar aqui, separar um pouco do seu tempo. Muito obrigado. A minha oração é que Deus possa abençoar vocês, em nome de Jesus. Semana que vem estaremos aqui com o pastor Gildário. Gildário fez 2 lives com Jeremias, falando sobre o medo. E nesses dias dos quais nós vivemos, há muita gente com medo do futuro, medo de morrer. E nós temos uma garantia de salvação e de vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você puder e quiser, quinta-feira aqui iremos falar sobre medo. É um assunto bom, bacana, participe, divulgue em nome de Jesus. Marcelo, leva o nosso abraço à sua igreja aí. Muito obrigado. Falou muito bem, com muita propriedade. Que a graça do Senhor possa ser sobre todos os seus, em nome de Jesus. Amém, amém. Abração, viu, Éder? Irmãos, abraço. Deus abençoe. Fique com Deus.